A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom que você está aqui para nós meditarmos no capítulo 18 do livro de Gênesis. Muito bem, Moisés começa dizendo para a gente no versículo 1 que Abraão ainda morava nos carvalhais de Manre. E ele estava sentado ali à entrada da sua tenda, no maior calor do dia, quando nesse momento o Senhor apareceu a ele. No versículo 2, Abraão vai dizer para nós que ele viu 3 homens. Um deles, queridos, era Yahvé. Os outros eram 2 anjos. E esses homens que estavam em pé diante dele, estavam ali e ele os recebeu, indo ao encontro dele, se prostrando. E o versículo 3 vai dizer que Abraão vai oferecer da sua hospitalidade, vai pedir que eles fiquem, que eles entrem, que eles descansem, oferece água para eles lavarem os pés, oferece que eles comam algo para que eles refaçam suas forças. E ainda diz, olha, fiquem aqui um pouco e depois vocês podem levantar e seguir em frente. A gente vê um pouquinho sobre o coração de Abraão aqui. Afinal de contas, embora ele tenha os recebido com tanto amor, com toda hospitalidade, de maneira tão querida, até esse momento, Abraão não dá sinais para nós, pelo menos eu não consigo ver Abraão dando sinais para nós de que ele sabia que era o Senhor. Talvez até esse momento ele estivesse apenas recebendo 3 homens que haviam chegado até o lugar onde ele estava vivendo. Porque pelo menos Moisés não nos dá nenhuma pista dizendo que a aparência desses homens era alguma coisa diferente do que o usual. Tanto é que o próprio versículo vai dizer que havia 3 homens, né? E eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ou seja, eu vejo isso no versículo 2. Até então, parecem apenas 3 homens. E então, no versículo 5, nos é dito que a resposta dos 3 homens é: faça como você disse. Então, Abraão vai pedir para que Sara prepare um pão, ele vai pegar um novilho, ele vai pedir ao seu empregado que prepare esse novilho. Depois também ele pega a coalhada, ele pega leite e coloca tudo diante deles. Isso aqui nos é falado no versículo 8. E daí então, depois eles comeram, descansaram um pouco, o que nos mostra, né, queridos, que não era uma visão. Eles comeram com Abraão. Abraão assentou-se na mesa com o Senhor e com 2 anjos. Coisa difícil para nós entendermos com a nossa mente limitada, não é verdade? Porque nós sabemos que o Senhor Deus, ele é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como diz a palavra. Mas aqui, ele estava em uma forma corpórea, ele e 2 anjos, tanto é que comeram com Abraão. No versículo 9, eles perguntaram por Sara, e Abraão respondeu que ela estava dentro da tenda. E foi então que no versículo 10, um deles disse que voltaria dali a 1 ano e que Sara daria à luz a um filho. Preste atenção, gente. Ele está repetindo aqui no versículo 10 a mesma palavra que o Senhor havia falado antes e que está registrada lá no capítulo 17, no verso 21. Vai lá para conferir. Ou seja, essa palavra não era nova. De novo, ele estava recebendo a mesma palavra. E Sara, onde ela estava? Ela estava escutando ali atrás. Ela estava ouvindo toda a conversa. E o versículo 11, nesse versículo 11, Moisés nos conta que ambos já eram velhos e que, inclusive, a Sara já nem menstruava mais. Já havia cessado o costume das mulheres. E aí, então, a Sara, no versículo 12, assim como Abraão, lá no capítulo 17, verso 17, ela riu consigo mesma. Quando ela escutou aquele homem falando aquilo, ela pensou, será? E no versículo 13, o Senhor pergunta para Abraão por que Sara tinha rido. E o Senhor diz ainda o que ela tinha pensado em voz alta. Se você vai lá no versículo 13, o Senhor fala assim: por que Sara riu dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Ou seja, além do Senhor perguntar o porquê dela ter rido, além disso, o Senhor revelou que ela tinha pensado, queridos. E aí no versículo 14, o Senhor, ele faz uma pergunta, não que exigia resposta, mas que exigia que se pensasse a respeito dessa resposta. Ele vai perguntar: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor?
Ele faz essa pergunta e aí ele continua e ele repete: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Foi isso que foi dito no versículo 14. E aí no versículo 15, gente, Sara vai fazer o mesmo que talvez eu e você fizéssemos. Ela ficou sem graça. Moisés vai dizer para a gente que ela ficou com medo. Então o que ela fez? Ela negou. Ela falou assim: eu não ri. E o Senhor disse: não é verdade, é certo que você riu. Então, aqui nesse momento a gente percebe que tanto Sara quanto Abraão no capítulo anterior e Sara nesse capítulo, eles riram ao ouvir que o Senhor estava dizendo que voltaria dali 1 ano e que daria filhos, né? Que Sara receberia poder de Deus para se tornar mãe e teria filhos. Para eles isso tudo era muito, muito grande. Porque Sara, que tinha sido estéril sua vida inteira, agora nem mais menstruava. E Abraão já estava ali com 99 anos. Mas, como o Senhor mesmo perguntou no versículo 14, por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A resposta é não, né, queridos? E é lógico, havia um milagre à vista. Deus ia fazer algo sobrenatural e fez. Sara negou, no versículo 15, como eu disse. E então nós vamos para o versículo 16. E uma nova fase desse capítulo inicia-se. No versículo 16, aqueles homens, segundo Moisés nos relata, eles acabaram de comer e eles iam seguir viagem. E eles estavam olhando para Sodoma e Abraão estava indo com eles para acompanhá-los. Lembra aquele costume antigamente que a gente tinha, queridos, de acompanhar as pessoas até a porta, até a esquina? Eu me lembro da minha avó fazendo isso, de acompanhar a visita até um pouco mais adiante, ou quando estava de carro, acompanhar até o carro. Pois bem, Abraão estava acompanhando esses 3 homens quando nós entramos em uma fase dessa, eu marquei aqui entre os versículos 17 ao versículo 21, em que nós vemos o Senhor Deus, queridos, porque como eu disse, um deles era o Senhor. Versículo 17 fala: o Senhor disse. Eram 2 anjos e o Senhor. O Senhor vai dizer: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja bem, aqui o Senhor, que é soberano, ele sabia o que deveria fazer ou não, mas aqui ele fala a respeito daquilo que estava na sua mente. Porque quem vai conhecer a mente do Senhor? Se ele não revelar para a gente, nós não temos como saber. E então o Senhor conta a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Essas 2 cidades, havia um clamor, queridos, que estava subindo contra elas. E o seu pecado havia se tornado gravíssimo. Inclusive, quando eu li isso, queridos, a respeito desse clamor contra, eu me lembrei de Gênesis. Vocês se lembram de Gênesis capítulo 4, versículo 10? Quando Caim mata Abel e o Senhor vai falar com Caim, o Senhor diz que a voz do sangue de Abel clamava da terra. E eu fico pensando, queridos, que é o pecado, é a injustiça, é a maldade, que quando vai se multiplicando, deve subir como um cheiro desagradável diante de Deus, né? Como um clamor contra. E então, o Senhor, obviamente, ele já sabia o que estava acontecendo nessas 2 cidades, quando ele envia os anjos, porque o Senhor fica falando com Abraão, mas os 2 anjos vão na direção de Sodoma. E eles estavam indo apenas para efetuar juízo, com certeza, porque afinal de contas Deus já sabia tudo o que estava acontecendo. Então o versículo 2 diz: assim aqueles homens partiram dali. Então os 2 anjos foram, o Senhor ficou com Abraão. E enquanto o Senhor ficou com Abraão, os 2 começaram a conversar. E o Senhor estava falando com Abraão, e quando o Senhor revelou que destruiria Sodoma, então, queridos, do versículo 23 até o 33, nós vemos uma conversa muito interessante entre Abraão e o Senhor Deus. O Senhor está ali com Abraão e Abraão fala assim: Deus, o Senhor não vai destruir o justo com o injusto. Eu acredito honestamente, queridos, que ele estava pensando em Ló, seu sobrinho, na família dele. E aí então o Senhor fala: olha, se eu encontrar, lá no versículo 26, se eu encontrar 50 justos, por amor aos 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí, queridos, Abraão fala assim: olha, Senhor, deixa eu só fazer mais uma pergunta. E se faltar 5 para 50? Queridos, quando ele fala assim, se faltar 5 para 50 no versículo 28, a minha impressão é que ele estava um pouco envergonhado de falar 45. Mas o Senhor, que não esconde coisas, o Senhor é muito claro, ele fala no versículo 28,
38. Não destruirei se eu encontrar ali 45. Ele já fala o número que Abraão talvez quisesse dizer. E aí, então, Abraão alcança espaço no lugar e ele vai dizendo, mas e se tiverem 40? Aí o Senhor fala, por amor dos 40, eu não vou destruir a cidade. Aí ele fala, mas e se tiver 30? Se encontrar ali 30, eu não vou destruir a cidade. Mas se encontrar 20, sabe um filho, sabe uma criança quando fica tentando barganhar com o pai para conseguir algo? O que acontece aqui, queridos, é que Abraão estava intercedendo por aquela cidade. Ele estava pedindo junto a Deus, uma vez que ele se sentiu tendo alcançado o favor, para que o Senhor viesse com livramento. E o fim dessa conversa é que ele chegou no número de 10. Ele fala lá no versículo 32, finalmente Abraão disse, não se ire o Senhor, se lhe faço somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos 10. E aí, queridos, eu preciso ler alguns versículos para você. Primeiro, para dizer que lá em 2 Pedro 2, versículo 7 e 8, eu já li esse versículo para vocês aqui, diz assim, olha o que Pedro escreve, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. Ou seja, ele estava num lugar injusto, mas Pedro vai testificar que ele não compactuava com aquilo que os homens faziam. Agora tem uma outra coisa que eu quero ler para vocês, um outro texto, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz aqui. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha só, o autor de 2 Crônicas chama Abraão de amigo de Deus. Agora, se não bastasse o escritor de 2 Crônicas ter chamado Abraão de amigo de Deus, olha o que está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 8. Fala assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Queridos, aqui quem está falando através da boca de Isaías é o próprio Deus chamando Abraão de amigo. Queridos, isso é maravilhoso demais. Eu sei que nós temos a graça de ser chamados filhos de Deus. E ser filhos de Deus, estar debaixo da filiação através da fé em Jesus Cristo, é algo maravilhoso demais. Mas, queridos, eu vou dizer para vocês que enquanto eu estava meditando nesse texto, desde ontem, eu estava falando com Deus, Senhor, que graça, que alegria que Abraão deve ter sentido ao ser chamado de amigo do Senhor. Porque o filho é filho, ele nasce seu filho. Não existe ex-filho, assim como não existe ex-pai ou ex-mãe. Mas o amigo é aquele que a gente escolhe. E o Senhor não escolheu Noé para ser amigo dele, vamos falar dessa maneira, pelo menos a palavra não assim o aponta. Mas o Senhor diz aqui através do profeta que Abraão foi chamado amigo de Deus. E enquanto eu estava falando com o Senhor a respeito desse privilégio, eu falei, Pai, que lindo, que maravilha. E eu quero até contar para você que eu estava orando e falando com Deus sobre isso. Eu falei, Senhor, e agora você vai ver meu coração. Eu falei, Pai, deve ser um privilégio ser amiga do Senhor. O que será que o Senhor viu em Abraão que não tem em nós? Sim, eu estava dando uma de filha invejosa. Eu estava dizendo, Senhor, eu quero ser sua amiga, assim como Abraão foi chamado de teu amigo. E aí, queridos, enquanto eu estava nesse momento de oração, eu me recordei de um versículo. Por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia todos os anos. Quanto mais a gente lê, mais ela fica no nosso coração. E a gente se lembra de textos, ainda que a gente não guarde todas as referências, mas a gente se lembra dos textos. E eu estava, então, falando com o Senhor Deus, e eu me lembrei do versículo 15 de João 15, e olha o que está escrito. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Aqui quem está falando é Jesus, e ele diz que chama os seus discípulos de amigos. Por quê? Porque ele
ofereceu a todo aquele que nele crê, a todo aquele que ama a sua palavra, a possibilidade de ser amigo dele, a possibilidade de saber o que está na palavra dele e no coração dele. E quando eu me recordei desse versículo, eu corri catar para ler o versículo direitinho, não apenas de memória. Aí eu disse: Senhor, então se eu sou sua amiga, porque o Senhor me deu a conhecer tudo aquilo que o Pai te mostrou, então eu quero continuar ensinando tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado através da tua palavra. E aí eu me senti mais feliz e fui dormir ontem, inclusive chorando, porque eu fiz essa oração antes de dormir. E para finalizar, eu quero ler Tiago 2:23 e diz assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E o que nós vamos ver no próximo capítulo, queridos, é a morte daquele povo. Aqueles 2 anjos que foram para aquele lugar realmente foram para executar juízo. E eu termino esse episódio com Ezequiel 33:11, que diz assim: Diz-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Eu vou terminar esse episódio com esse versículo e eu acho que eu vou começar com ele no episódio de amanhã. Porque nós vamos ver o Senhor destruir Sodoma, mas o Senhor se alegra com a morte deles? Não. De acordo com Ezequiel 33:11, o Senhor quer mais é que eles se convertam dos seus maus caminhos. Agora, caso a impiedade se torne a regra e realmente o coração deles não se aparte do pecado, então a ira e o juízo vêm, porque o nosso Deus é justo juiz. Deus abençoe muito você e até amanhã, se bom Deus permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!